Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde para alguns, boa noite para outros. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Daqui a pouco o querido Juliano vai entrar. Então, quem estiver chegando por aí, dá um oizinho para a gente ver se tá tudo ok aqui. O querido Ju também já está entrando aqui, aniversariante do dia. E falem se o som tá bom. Querida Pati, maravilhoso, que bom que vocês estão aí. Vamos ver se o Ju conseguiu aqui entrar. Aceitar, vamos ver se vai aparecer para ele. Ah, agora sim. Caraca, eu acho que eu tô ao contrário aqui, Tá só um minuto. bom. Quem tá chegando então? Bom, Aí, agora sim, querido. bom dia, Cris. Bom Parabéns dia, pessoal. primeiro, né? Aniversário Agradeço. hoje. Sim, já, já estou em festa aqui hoje. Há pouco minha companheira fez uma surpresa aqui, então já tomamos um cafezão juntos, foi muito bom. Ah, delícia. Nossa, maravilhoso. Também já quero esse café aí em Floripa. Que delícia. Precisamos combinar, assim, Sim, muito bom, né? Ser amado, muito bom ser gostoso. amado, muito bom. Falaremos sobre isso hoje, né, Ju? Sim, tô bem, tô bem feliz, assim, é, eu acho que o aniversário é um portal, assim, né? E também acho que esse projeto, né, que a gente tá criando juntos aqui, eu acho que para mim é um marco, assim, né? Então, muito bom poder começar numa energia nova, Sim, tanto o projeto como o aniversário. Acho que casa muito bem, assim. Então, acho que vai ser um projeto grandioso, assim. E acho que o dia de hoje também vai ser um dia bem expansivo para nós aqui. vai Agradecer a sim. paz, pessoal da Inteligente Sagioso, pessoal que está desejando os parabéns, e que bom também ter vocês por aqui. Maravilha. Para mim também é uma alegria, uma honra começar esse novo projeto contigo no dia do seu aniversário. E aí, esse dia 24 já tem muitas histórias, né, Ju? Inclusive, em breve a gente vai contar um pouquinho mais para vocês. E hoje a gente está aqui para começar esse nosso movimento. E eu vou contar brevemente um pouquinho da nossa história até chegar até aqui. E hoje de manhã, me preparando na minha aula de yoga, me veio bem isso, né? Falei, como é que pode as coisas, quando a gente se permite, que cheguem até nós? E esse projeto, o pessoal está chegando, maravilhoso, que bom que vocês estão aí. A gente está aqui animado, vibrando alto, né, Ju? Muito bom Sim. dia, muita alegria aqui. E eu sei que muita gente vai assistir depois gravado. E aí a gente escolheu esse movimento do 11-11, e começando com a Casa 11 e 11 anos da Inteligentes, e fez todo Uhum. sentido para nós. A gente já fala que nós já fizemos uma imersão na Casa 11 da humilhação, né, Ju? Nossa. Delas já surgiram as outras, né, também, Já, então estamos vivenciando ela já aí há algumas semanas, né? já. E esse também, antes de falar agora do breve movimento nosso até aqui, é uma das nossas intenções, né, Ju? A gente começar segunda-feira, é uma segunda-feira que traz uma energia de integração, né, pela cosmologia, é uma segunda-feira amarela. E para a gente começar a semana com mais consciência desse estado de consciência que a gente vai trazer hoje aqui da humilhação, que muitas vezes a gente rejeita porque causa muita dor. E é o nosso movimento aqui é como trazer um outro olhar para essa casa. Como é que essa casa ela pode ser olhada, até visitada, com leveza e profundidade, porém com essa ampliação de vibração que a gente vai trazer aqui, né, Ju? E acho que também é legal falar assim que
a gente vai trazer um olhar aqui sempre pensando numa estrutura triangular, né? Vamos dizer Sim, assim, numa estrutura com uma base de pensar, sentir e agir, né? Que também olhe para o corpo, para a mente, para as emoções e para o nosso espírito, sim, né? Nossa alma, assim. Então, a gente sempre vai procurar balizar isso toda segunda-feira, né? Incluindo essa também. E pensando assim na humilhação também, às vezes a gente acaba olhando, né? Pelo menos o que vem primeiro para mim, assim, vem do lado pessoal. Mas também você pode olhar como fonte de desenvolvimento com você mesmo, né? sim, Com o outro. E aí pensando também numa organização, né? isso. Ou nas suas relações. Então, é legal saber que esse tripé também vai passar pela organização, vai passar pelas relações, de alguma forma vai passar pelo seu autoconhecimento, né, ou sua autopercepção. Então, essa intenção também, assim, que possa olhar para a sua vida de uma maneira holística, né, que ela vai impactar não só uma área, mas várias áreas, né? É, e aproveitando que o Ju trouxe isso, gente, para quem ainda não viu ou não está sabendo, a gente está preparando para cada live para depois disponibilizar para vocês exatamente essas três perspectivas-chave que a gente vai trabalhar aqui com vocês, né? O individual, o relacional e o organizacional. Então, quem não está ainda no nosso grupo da Mentoria da Consciência, que abraça todo esse movimento, depois entra no link da bio meu, do Ju, ou mesmo nos pede no direct, que a gente vai compartilhar um material, um guia, que depois da live a gente vai orientar vocês também a continuar o movimento na semana, para a gente sair dessa visão, muitas vezes, apequenada, vamos falar assim, apequenada e tem a ver com a humilhação, inclusive, a gente apequenar a própria humilhação e expandir. O que ela pode trazer para nós de novidades na semana, por conta do que nós vamos vivenciar aqui. Então acho que é legal você falando assim, até lembrei assim, falar que esse é um caminho mesmo, né? Sim, É um processo curativo barra integrativo, assim, porque hoje, vamos dizer assim, segunda-feira vão ser os dias oficiais, né? Que isso aqui sim, tá acontecendo de fato, assim, através do canal aqui do Instagram, assim. Só que, porém, né, tanto depois da live aqui da segunda até mais ou menos a quinta-feira, é um processo de integração, né? É um processo de tomada de consciência, né? Tomada de consciência das ações também emocionais que emergiram daqui. E aí, qual será o próximo passo, né? O sim. próximo movimento assim, de convite? E uma live, né? Uma aula, ela vai estar interligada com a outra, né? Então, a gente vai alimentando isso através do grupo do WhatsApp que a Cristi falou. Então, é legal saber que é um caminho, né? Não é Sim. pontualmente uma aula ou uma live. Maravilha, Ju. Então, eu já vou aproveitar, vou pegar aqui, peraí um pouquinho, a caixinha aqui do oráculo, que eu vou Uhum, começar o resgate a partir daí. A uhum. nossa base aqui, né, para quem ainda não conhece, é o oráculo das 9 dimensões da consciência, que foi criado Eu tô com o por livro aqui mim, né, e também, a né? parte o livro, que a gente também vai trazer alguns trechos, Consultar, né? né, para consultar. Então, assim, alguns já perguntaram na nossa divulgação, aonde compra, é muito fácil. Na Amazon você pode comprar, na editora Matrix, que foi a editora que editou para nós o Oráculo, o livro. E essa base das 9 dimensões da consciência tem uma raiz nos estudos da dinâmica da espiral, que foi por onde, né, tudo começou. Eu estava pensando em 2005, quando eu queria entender, como facilitadora da Franklin Covey, qual que era a base que o Covey utilizava em todas as ferramentas, em todas as abordagens, os métodos que ele utilizava nas organizações com liderança, né? Na época eu trabalhava dentro das organizações. E cheguei Uhum. na dinâmica da espiral e todos os dias aprendo uma coisa nova, né? Porque é um sistema aberto, né, Ju? São os 9 níveis de consciência com essa base. E no meio da pandemia,
Um pouquinho antes, talvez, a gente se conheceu, mas no meio da pandemia o Ju veio fazer os agentes transformacionais com a gente, da Inteligentes, e a gente co-criou um mantra, né? Nós canalizamos mesmo, e nesse movimento também eu fiz vários cursos de Theta Healing com o Ju, que é o mantra do DNA da espiral, né? Então, que a gente possa começar com esse mantra que vai permear também todas as nossas lives, que está aqui contido dentro do oráculo, né? Então, fala Uhum. para nós, Ju, o mantra. Vou até pegar a cartinha aqui. É, acho que é legal, né? O mantra tem, a gente também acredita muito nessa estrutura do DNA, né? Sim, A minha base, né, de estudos assim vem muito do Theta Healing que trabalha, né, muito com o DNA. E o DNA ele tem nosso conteúdo também, tanto assim ancestral, biológico, né? Vamos dizer assim, da estrutura física mesmo dessa vida aqui, tudo que a gente precisa, mas também tem um conteúdo que eu poderia chamar aqui que é invisível, que é muito maior, que é esse potencial que a gente quer despertar, que é a do super-humano, né? tem. Que pode ter as super habilidades, assim, que na verdade não é nada de super além daquilo que talvez a gente não esteja percebendo por ser invisível, né? Então, quando a gente lançou, né, o DNA da espiral, divino sou, natural, com alto amor, né? E isso através de alguma forma, começando na energia, mas impactando sim até o nosso DNA, nossa expressão física, mental, né, emocional e espiritual. Então, ele é um mantra assim para te ajudar a lembrar quem você é, né? Uma pergunta aí que surge muito no caminho do autoconhecimento, quem eu sou. Então, o DNA da espiral, ele é um caminho também para você se reconhecer, né? Reconhecer e lembrar, através até mesmo do seu DNA, quem você é, né? Então, ele é um caminho, lembrando dessa espiral que a Cris estava falando, assim, e acho que o ponto que mais eu aprendi com a Cris e também aí depois vivenciando a ferramenta da espiral, assim, eu acho que é cada vez tentar menos ter Sim, julgamento, ou seja, saber que tem infinitas verdades, né? E dependendo do momento que eu estou de consciência ou da minha perspectiva de vida, eu preciso respeitar o meu ponto de vista e o do outro também, né? Sabendo que a minha verdade ela vai mudar, né? Então, um pouco disso a gente vai trazer também ao longo desses estudos aqui, assim, porque você vai ver também que cada semana você vai ter uma percepção e cada semana você vai ser impactado de alguma forma e também vai nos impactar, né? sim. E eu acho que essa é a dinâmica da espiral e também a dinâmica do DNA da espiral. Então, um pouco, um pouco da forma que a gente está começando e vai surgir vários caminhos, assim. E um ponto que você trouxe agora, Ju, que é importante a gente deixar, né, para quem está nos assistindo agora, para quem depois vai assistir gravado, é essa grande premissa que foi fruto dessa pesquisa de durante 36 anos, depois tiveram sucessores da dinâmica da espiral, que o Clare Graves trouxe, que todo ser humano tem o direito de ser quem é. E isso por si só já acalma o nosso próprio auto-julgamento, porque a pessoa que mais julga a gente, no fim, é a gente mesmo. A gente ainda tem a ilusão que são os outros que nos julgam, mas é a gente que nos julga. E quando ele trouxe isso e a gente pôde ampliar com essa perspectiva da alquimia integral, né, de realmente a gente trazer nas 9 dimensões, 81 estados de consciência que cruzam os princípios dos níveis de consciência e todas as experiências e possibilidades que o Enneagrama trouxe, aí surge a gente se reencontrar, né, Ju, e trazer o que nós estamos chamando agora de DNA da espiral sistêmica, que é realmente a gente trazer para dentro. Esses superpoderes não é privilégio da Cristo, do Ju ou de alguns. Todos nós temos essa possibilidade de tocar nessa nossa essencialidade divina,
que é o que a gente quer trazer aqui para nós, para elevar a nossa vibração, né? Então, quando a gente falou de mudanças vibracionais, a gente gosta das palavras, né, Ju? É, Então, é. mudanças vibracionais, muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar num estado, num ambiente específico para isso. E talvez a gente vai trazer algo diferente nessas verdades. Por que não com um olhar, né, uma presença mais plena desse DNA que a gente vai ativar aqui. Ah, o DNA-E também significa, né, Ju? Design natural da ativação energética, né? Então, a gente está trazendo uma base hoje para todos nós, porque depois vai ser importante a gente entrar já na experiência do pensar, sentir e agir com essa clareza que tem fundamentação científica e tem uma abertura maior para a gente perceber as verdades, ver, né? Verdade é o ver de diferentes perspectivas. E acho que quando você estava falando assim, até para começar a falar um pouquinho, né, dessa primeira Sim, carta do dia 11, né, a gente começou 11/11 aqui, sim, sobre a humilhação, assim, muitas vezes, né, você estava falando da vibração alta, quem começa a se conhecer um pouco, assim, entra no universo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, fala, nossa, eu escuto algo positivo ou quero subir a minha vibração, né? E acho que isso é uma boa intenção, né? De alguma forma de querer estar mais em paz ou se sentir mais grato, né? Só que, porém, tem um caminho, assim, que é importante, que no caso, assim, por exemplo, da humilhação, né? Até quando a gente tirou a carta, assim, eu falei, nossa, Cristian, esse tema me pega, né, ainda, assim. Então, a gente não quer entrar em contato, às vezes, com algumas coisas, assim, que talvez foram difíceis, né? Ou que ainda são, ou que é um movimento inconsciente, porque falando um pouco da humilhação, ela é mais silenciosa no sentido que ela é invisível, né? sim. Então, se a gente pudesse falar de uma emoção que aparece um pouco junto ou à frente, assim, né, escondendo a humilhação, seria a vergonha, né? A vergonha, muitas vezes a gente, quando eu falo assim, nossa, eu tô envergonhado de estar aqui, às vezes eu sinto o calor, né? Eu sinto o meu estômago embrulhar, então ela é quase visceral, né? E a humilhação, muitas vezes, é como se ela se escondesse, né? Talvez, assim, atrás da própria vergonha em si. Então, fica difícil, talvez, olhar, assim, como isso impacta, né, na minha vida. Mas, já trazendo um paralelo com a alta vibração, eu posso usar, a gente falou do DNA, falei do Theta Healing aqui, né, da própria espiral, posso usar técnicas para eu me elevar. Só que, no fundo, assim, se eu tenho muitas emoções presas, né, ou me sentindo lá da infância humilhado, essa ascensão talvez ela não vai ser, vou me ver a palavra aqui, vitoriosa, mas ela não vai ser ascender de fato se a minha energia vital ela ainda está voltada, né, a algumas memórias, assim. Então, o intuito aqui de hoje também é que a gente abra um espaço para começar a visitar. Nossa, onde será que, de alguma maneira, eu interpretei, né, ou me senti humilhado, assim, e aí começar, de alguma forma, a olhar, né, para isso, assim. Pode ser que, ao a gente olhar para a carta, ou mesmo ler um pedaço do livro aqui, já comece a trazer sinais, né, para nós aqui do como pode ser potente esse trabalho com a humilhação também. Maravilha, Ju. E mais uma palavra, hein, gente? Eu vou ler agora a cartinha, né, da casa 11. Vergonha, que também a gente só percebeu quando a gente estava interagindo, né, Ju? Vergonha. E a gente utilizar a nossa habilidade humana, que é a autoconsciência, para a gente se ver nesse estado. E lembrei até da Brené Brown, que traz um estudo maravilhoso sobre a vergonha, principalmente com os homens que se identificam e se reduzem estados e situações de vergonha. Isso é pequeno. E isso que leva a baixa vibração. Então, para a gente também
ter essa clareza. Olha a casa 11 da humilhação. Então, perceba enquanto eu vou lendo a casa 11, se já te toca algo mais forte. Quem quiser pode ir comentando com a gente aqui no chat. E depois eu vou ler um breve trecho do livro que eu selecionei aqui para nós, para em seguida o Ju trazer uma abordagem para nós, para a gente perceber essa humilhação de um outro ângulo, né? De uma outra perspectiva, uma outra visão. O Ok, cara. Cristi. Fale, querido. Só até antes de você entrar e ler, assim, quando eu estava falando, né? Sim, é, Acho que um ponto que é legal, assim, trazer, né? Até falando de uma pergunta que eu fiz aqui, quem sou eu? sim, Quando você fala assim, quase, né? Eu sou tímido, ou eu quase que sou a vergonha, eu, de alguma forma, tenho um esquecimento de quem realmente eu sou, né? Porque aquilo impacta tanto o nosso campo emocional que eu passo a acreditar que, na verdade, eu tenho a ver com aquela memória, assim. sim. Então, é legal até, assim, nesse momento, percebendo isso, né? Dar um passo para trás, assim, e se questionar, né? No Teta Healing a gente fala assim, tem crenças que a gente recebe da alma, que já vem, né? Talvez de um histórico, assim, de acreditar em algo. Eu sou, né? Por exemplo, eu falei do tímido, né? Eu sou o tímido. Daí se questionar, né? Será que eu sou isso mesmo? Isso pode gerar, né? Sim. Depois experiências, memórias com humilhação, com vergonha, né? Então, só contextualizando assim para a gente se aprofundar mais agora. E aí, já que o Ju trouxe isso, eu quero trazer algo já antes da carta que a gente ia falar depois, porque tem a ver. Toda vez que eu falo eu sou tímido, né, ou eu sou alguma coisa na identificação, eu estou apegado naquele ponto. E se eu estou apegado naquele ponto, eu me reduzo a ser tímido, a ser uma pessoa que não tem facilidade de qualquer coisa. Então, aqui o movimento também, como é que acontece a elevação da vibração ou a baixa vibração? A elevação é quando eu me permito me desidentificar. Eu não vou negar que eu sou tímida ou estou tímida em alguns movimentos. Só que eu não me reduzo àquilo. Ah, eu sou tímida, mas eu também sou divertida. Eu também sou alegre. Eu também tenho medo das coisas. Então, esse E, gente, que é a grande chave que a dinâmica da espiral traz, Boa. né? Que é esse que o Ju falou, o ascender que traz a elevação não significa rejeitar também algo, que também tem a ver com a casa da humilhação. Significa assim, eu reconheço, eu vejo, eu incluo aquilo como parte, porém eu não me identifico, eu subo, eu vou com o aprendizado. Então, a lógica da espiral é incluir e ascender, incluir e ascender. E quando eu me pego me rejeitando de algo, me identificando a algo, essa identificação aqui, gente, não é saudável para qualquer coisa, tá? Inclusive para quando a gente for passar, eu sou alegre. Em algum sentido, pensando agora já alto no meu NA tipo 7, né? Eu me coloco com muito medo de sofrer como NA tipo 7. E aí eu não abro espaço para aprender com momentos de sofrimento que vêm de tristeza. Então é sobre Você vai isso. tentar rejeitar, Vou né, de tentar alguma forma. rejeitar qualquer sofrimento que eu leia que vá atrapalhar esse meu apego de que eu sou alegre, que é essa identificação que não é saudável. A gente vai falar aqui também, né, Ju, de esse nosso pensar agora, e é bacana para a gente elevar esse nosso pensar a não repetir pensamentos, a elevar pensamentos, né? E elevar pensamentos é o seguinte, é a nossa habilidade humana, que esses dias o Murilo Gun falou que o sonho do chat GPT é ser humano, mas para mim veio essa autoconsciência, né? Por quê? Porque eu consigo perceber isso e ao mesmo tempo perceber que eu não sou isso. Isso é o processo que a gente vai olhar. Então, eu vou ler a carta 11, estamos dando muito suspense aqui com a casa 11, vamos ver o que ela... E ela precisa vir para o nosso momento aqui, né, Ju? Não precisa ter Sim, cara. medo, né? Já olhando aqui, e vamos ver o que ela chega para nós. Então, a
casa 11. A humilhação é a ferida emocional que pode gerar vergonha, baixa autoestima e medo de se expor. Esses sentimentos podem impedir você de se expressar e de se valorizar. Como você pode lidar com a humilhação de forma mais positiva? Que atitudes você pode tomar para estabelecer limites saudáveis, para se respeitar e se amar mais? Então me veio aqui, já o Ju falou, começou a live de hoje, né? Como é bom ser amado. E mais do que ser amado, a casa da humilhação nos convida o quanto que a gente também se deixa, né, de se amar no dia a dia e se reduz muitas vezes a situações de humilhação. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui do livro, já estou sentindo aqui o campo também, inclusive mais introspectivo, e que traz aqui, né, uma frase que é bem forte do livro aqui, ó, da Alquimia Integral, que também tem essas casas detalhadas, tá? Para quem quiser também depois aprofundar. A ferida da humilhação se relaciona ao sentimento inconsciente: eu não sou digno de amor. Então, quando de alguma forma eu me identifico com situações de humilhação, ou seja, eu sou a humilhação, eu também estou dizendo para mim, eu não sou digna de amor. Eu não sou digna, inclusive, que alguém me faça uma surpresa de aniversário sem eu esperar. E eu não abro esse espaço, tá vendo? Quando eu me identifico com uma casa específica, que a gente está fazendo a casa da humilhação, para quem está chegando agora, eu reduzo todas as outras possibilidades, né? No mínimo, o que nós vamos trazer aqui, que são 81 estados de consciência, e que eles conversam, né? São casas que conversam, e outros que a gente nem consegue ver, porque a ferida da humilhação também é como esse fio invisível que o Ju falou, que amarra nosso senso de amor próprio ao passado, alimentado pela percepção de que fomos desrespeitados, envergonhados e tratados com indignidade. Então, me vem aqui, né? As três palavras-chave da casa da humilhação, que está aqui, inclusive, no livro, é desrespeito, vergonha e indignidade. E quantas vezes a gente criou situações, óbvio que inconsciente, para fortalecer essa nossa identificação com a humilhação, que pode ter sido, tá? Aspectos, por exemplo, que a gente até colocou aqui no livro, mas que me veio agora fácil para talvez você perceber se aconteceu isso com você ou com alguém que você conheceu, no momento do seu desfraude. Você tem essa clareza? Como foi seu desfraude, né? Quando a sua mãe, seu pai, alguém que cuidou de você, tirou, foi forçado, foi natural, foi brusco, foi humilhante. Uma das raízes tem a ver com isso e que vai impactar tudo que nós estamos já colocando aqui, né? Medo de se expor, ter vergonha de algo, me sentir indigno para algo. Então, como que tá chegando E aí, Ju? quando você estava falando ainda, veio antes ainda do desfraude, assim, né? A gente tá falando de coisas, percepções, assim, como também foi o seu nascimento, né? Talvez indo um pouco antes, assim, foi um processo natural no sentido que já estava pronto, assim, né, para Sim, sair, ou de alguma forma você foi convidado, né, a sair puxado, retirado, diz muito com relação ao senso de inadequação, sim, né? Então a gente falou um pouquinho da vergonha aqui, ou como que eu vou me apresentar para o mundo. Então, por exemplo, se eu tenho a sensação de que eu estou sempre atrasado, será que eu no meu nascimento, eu tive esse privilégio de sair no momento certo? Ou no momento natural? Né? São perguntas para você, talvez,
ir checar se é possível isso ou não, mas você só olhar na sua história e reconhecer, Sim, né, além do desfraude, assim, como será que foi esse período anterior? Porque isso diz respeito a como é que eu vou enxergar a minha vida, né? Se eu tenho sempre a sensação ao chegar num grupo, eu cheguei na live aqui, ou ainda se eu pertenço, vou a algum grupo assim, chega um momento que talvez eu me sinta inadequado. Então, o que que isso está dizendo sobre mim, né? Será que eu me sinto de fato pertencente ali, né? E aí talvez isso remeta a um histórico anterior, né? Vou fechar um pouquinho aqui meu áudio, só porque tá barulho, mas se você quiser continuar, perfeito. E aí, o que o Ju está trazendo, gente, me deu uma clareza aqui para trazer para vocês, né? Porque muitas vezes a gente tem receio, até por autoproteção, de não olhar situações que nos humilhou de alguma forma, né? E nós não estamos falando que isso é verdade ou não. Se está impresso em nós essa sensação, seja de desrespeito, vergonha, indignidade, sem a gente saber, toda hora, no dia a dia, isso está impactando em tudo que a gente faz. E o nosso convite aqui é realmente talvez fazer esse movimento, né? Porque a palavra humilhação, né, tem a ver com humus. Ela vem humilhare, né? Ela tem a ver com a questão mesmo do chão, da terra. E quando a gente olha essa essência dessa palavra, não conota com a interpretação do que seja humilhação. Vai uma sensação que chegou aqui para mim mesmo de se render, né? De uma rendição frente ao que está acontecendo. E aí, de alguma forma, muda o movimento, porque a gente pode fazer o movimento da humilhação, que traz baixa vibração, que traz baixa autoestima, que traz milhares de medos, que a gente possa ter aqui impresso no nosso DNA, nas nossas células biologicamente falando, inclusive, e mudar para um olhar da humildade, né, que tem a mesma raiz. Então, eu te convido aqui, e já entrando no movimento aqui, que o Ju vai trazer aqui para nós uma vivência, qual é a diferença para você de humilhação e de humildade? O que, que chega para você no primeiro momento? É a mesma coisa? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu não gosto de me sentir humilde porque está vinculado de alguma forma à humilhação. O que chega para vocês de diferença? Vão sentindo ainda, percebendo qual que é a verdade que você aprendeu também sobre humildade. Porque às vezes a gente fala humildade, e aí me veio uma questão aqui forte, Ju. Sabe aquelas pessoas, e eu conheci, eu tinha três amigos que eram assim, impressionante, que eram amigos, homens mesmo, que qualquer coisa que fazia pedir desculpa, sabe? Qualquer como se fosse assim, como se fosse errado o tempo inteiro ele está fazendo aquilo. Então, pedir desculpa para não ter a sensação de ser humilhado. E li aquilo, de inadequação, né, né, também. de inadequação. E li aquilo como humildade. Então, estava tudo distorcido, né? Fazer aquele movimento porque de alguma forma aprendeu que ali de alguma desarmava, né, a qualquer situação e estava sempre tenso, pedindo desculpa, nem sabia mais para quê, né? Então me veio É, isso agora. eu lembrei, assim, também de uma coisa que a gente estava falando na preparação, né, aqui da aula, assim, trazendo até um dos pilares, assim, sistêmicos, que tem a ver com dar e receber, assim, com equilíbrio, né, que para você prestar atenção, assim, se você tem um impulso, assim, muito de ajudar as pessoas, né, e de alguma forma lembrei disso porque quando você falou assim é o exagero de algo, né? Então eu tentar ser um pouco bom, né? Eu sou uma pessoa boa, mas eu tentar ser bom em exagero causa um desequilíbrio, né? Sim, Então eu vou
meus clientes, eu vou tentar, de alguma forma, ajudar eles em excesso, assim. Isso pode ter a ver com memórias aí que eu não me senti adequado, ou seja, que eu me senti humilhado. E aí, de alguma forma, eu vou tentar compensar isso. Só que quando, de alguma forma, essa bondade há um exagero, assim, as pessoas sentem. Então, não dá vontade de estar perto, dá vontade de se Sim, afastar. Então, quanto mais você vai querer entregar, menos as pessoas vão querer receber. Então, isso é legal, assim, para falar, assim, sobre vibração, é que quanto mais, de fato, você conseguir abraçar as suas feridas, sua humilhação, mais natural, né? Mais o seu DNA, ele vai se parecer com o seu DNA essencial, que tem a ver com o DNA de Deus, DNA do universo, com o DNA que flui, né? Que a gente falando assim de energia, de Kundalini, é uma energia que flui, que ela não tem bloqueio. Se eu estou parando num bloqueio aqui, é porque talvez eu tenha que olhar para aquilo, né? E aí, antes de fazer o exercício até, lembrei aqui de uma memória, assim, sim. que esses dias Eu lembrei me veio também. de E tem lembrança. uma pergunta aqui, já estamos tudo aqui aquecido, viu, Ju? Fala você É primeiro. uma memória, assim, importante, assim, que acho que diz respeito, talvez, a um próximo momento meu Sim, de propósito, assim, né, de como trabalhar. Mas uma coisa até que pode ser engraçada, assim, né, Cristi, que na minha infância, assim, eu tinha muita energia sexual. Assim, eu e meu irmão, né, a gente falando assim, hoje meu aniversário é aniversário do Bruno, né, do meu sim. irmão também. Que são gêmeos, viu, É, gente? Bem lembrado. sim, e meu irmão também é um facilitador, né, trabalha com consciência, então a gente tem trocas muito ricas, né, abundantes, assim, também. E aí eu me lembrei esses dias, assim, de uma memória que a gente, natural, né, de criança, assim, tem experimentação com o próprio corpo, e daí também fazia isso com outros meninos, outras meninas, né, assim. E aí, numa dessas experiências, assim, uma mãe, né, de uma criança chegou e falou para minha mãe, assim, né, os seus filhos, o Bruno e o Juliano, eles são professor, né, falou o nome do órgão sexual ali dos homens, né, falou, são professor de pinto do meu filho, assim. E aí, acho que a gente tinha uns 4, 5 anos, né? E aí minha mãe veio brava, assim, ela veio brava falar comigo, com o Bruno, assim, e com vergonha e com raiva, né? E aí nessa memória, de alguma forma, eu identifiquei que eu passei a ter vergonha disso, mas não sabia muito bem. E achava, né, até então, que a vergonha era minha, assim. E aí, muito mais aqui pra frente, assim, que eu fui reconhecer que de alguma forma eu absorvi, né, boa parte, assim, da vergonha da minha mãe pelo desafio dela, né, de vida ali, Sim, talvez de não saber como lidar com a energia dela e também como orientar, né, de uma maneira natural. Então ali eu tive a sensação de fazer algo inadequado, algo errado, mas não sabia muito bem o que. Então gerou ponto de vista, memórias paradas ali, energia vital, né, energia sim, sexual presa. Então eu sei que não só essa memória aí, teve várias, né? Falei que tive várias experiências nesse sentido. E na minha adolescência, depois eu cheguei muito bloqueado, assim. Então via uma garota, assim, queria me aproximar, só que eu já estava todo bloqueado, assim, né? Então eu fiquei muito mais fechado. Só ali, quando eu saí mesmo da casa dos meus pais, fui estudar fora, que eu acabei usando, né, mais a minha energia mesmo, falar assim, para namorar, assim, daí falando diretamente no sentido sexual, né, em si da coisa. Mas gerou uma distorção, porque daí de alguma forma também pelo meu histórico assim, eu fui buscar na prostituição, né, em outras coisas assim. Então essa energia ela ficou bagunçada, né, sim, dentro de mim assim. Mas lá atrás, como criança, veio uma energia de humilhação, né, de sensação de estar errado assim. E aí não é culpa, né, da minha mãe, sim, mas assim, acho que até trazendo um ponto de cura, né, que a gente conversou, é muito mais como eu interpretei. Pode ser que meu irmão
gêmeo, ele não teve nada disso, assim, não sei, preciso até conversar, né, mais com ele disso, assim, mas é legal trazer, assim, como é que eu interpretei, eu me senti humilhado, não é que minha mãe me humilhou, mas, assim, eu interpretei, pode ser que minha mãe nem lembra disso, né, assim, então, acho que um ponto legal de ver, assim, né, principalmente para quem está aqui falando, nossa, será que tem a ver comigo ou não? É que quando você se sentiu humilhado, você se sentiu humilhado. Não é às vezes que a pessoa tentou ou não tentou fazer algo, né, com você, mas é muito qual o significado, como você interpretou aquilo. Então tem algo que isso impactou toda a minha Sim, vida. Tanto é que hoje eu ainda olho para isso assim e daí tô como isso daqui pode ser uma força, como pode ser mais natural para mim, e aí como é que eu vou, à medida que eu consigo direcionar essa energia dentro de mim, eu também vou compartilhar com as outras pessoas, né? Mas aí eu posso até chamar isso que isso faz parte do meu propósito de vida, porque é um significado que eu tô dando algo e eu poderia também falar, nossa, eu fui humilhado, a minha mãe ferrou com a minha vida, sim. né? E o que que eu vou fazer agora? Maravilhoso, Ju. Ó, e tem uma pergunta aqui, alguns comentários já que estão tocando as pessoas por aí. Uma pergunta é se eu não tiver como investigar esse período, o que a gente pode dizer, né? Primeiro a gente lembrar que quando a gente não lembra de algo, é uma proteção saudável também. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa também, porque às vezes a gente entra no movimento também de forçar a barra de lembrar algumas coisas que não é saudável. Não é Então não é a linha, natural, não né? é natural, exatamente, não é a linha que nós estamos trazendo aqui, da naturalidade. E só da gente estar aqui, as pessoas que estão aqui, quem fez a pergunta, e abrir esse espaço, né, saindo dessa energia da humilhação e entrando numa uma energia de humildade perante a vida, que é se render e abrir espaço. Pode ser um sonho que chegue, pode ser uma situação hoje à tarde que você vai passar e vai te lembrar, caraca, isso são situações que se repetem de diferentes formas e que me lembram algo que às vezes não tem a memória em si, mas que traz alguma lembrança no corpo. O corpo tem memória de tudo, né? Então, se a gente está presente aqui no aqui e agora, como o Ju lembrou disso, eu lembrei de uma situação também, né? E que eu vinculava humilhação. Eu trabalhei já há muitos anos comigo e essa humilhação ela sempre traz sutilezas, né? A Cris vai eliminar. Nós não temos essa pretensão de eliminar, porém a gente tem a clareza que se a gente olhar diferente, que esses diferentes pontos de vista, ver, né, a situação diferente já muda a química no corpo, como a situação que o Gil colocou aqui. Então, meu avô paterno, durante muito tempo, eu achava que ele era de mal com a vida, né? Eu não sabia a história dele. Ele era, nossa, que pessoa carrancuda, brava, né? Não dá um sorriso, não expressava nada, tal. E aí, um belo dia, na minha adolescência, eu perguntei pro meu pai a história do meu avô, porque meu pai era o oposto dele, né? Sempre alegre, de bem com a vida, empolgado com as situações. Só que ele também vivia situações que ele se colocava de humilhação. E aí, quando eu comecei a ter clareza, quando eu comecei a fazer psicologia e tal, eu falei, alguma coisa tem ali que eu posso ver para mim, né? Não por eles, para mim. E aí, Ju, quando eu comecei o meu aspecto profissional, né? E eu comecei a perceber que eu vivia algumas situações de humilhação e eu percebi que não era meu. Eu percebia não só pelo autoconhecimento, porque eu sentia no corpo, que era tão forte que eu falei, não, não pode ser só meu isso. E fui investigando com os meus processos terapêuticos, com os meus processos de vivência, de autoaprofundamento. E um belo dia meu pai contou a história do meu avô. Meu avô, ele é do Acre, né? Então, ele veio fugido quando ele tinha 6 anos. Imagina uma criança de 6 anos vir fugido do Não. Acre para parar em São Paulo. Demorou 3 meses para chegar,
Não sabemos quantas situações de humilhação ou de perigo ele passou real, né? Porque Uhum. meu bisavô batia muito nele. E aí ele foi encontrar, depois de 45 anos, uma irmã dele. Até me arrepia de falar isso, né? E um dos movimentos de constelação que eu passei, que eu estava me sentindo muito humilhada, explorada, e várias situações estavam vindo no meio profissional, eu falei, não posso aceitar isso simplesmente numa humilhação, numa identificação, como a gente falou no começo. E aí meu avô apareceu muito alegre, dando risada. Eu lembro que a representante, a gente estava num movimento mais aprofundado de supervisão, né? Na época que eu fiz a formação de constelação, a representante falou assim para a Cristina que estava conduzindo, né? Eu tô achando que eu não tô presente. E ela era muito boa de estar presente. Ela falou isso. Ela falou assim, a Cristina falou para ela, não, não. É essa essência. Porque ele começou a ter ataque de riso do vô da Cristi, de tanta humilhação que ele passou na vida, ele se fechou, ele se apequenou. Então, Ju, olha quanta coisa a gente abre, e aí eu fui limpando e transformando essa humilhação numa humildade mesmo, perante algo que a gente não tem as respostas, que a gente não sabe como a gente acha que deveria saber, né? Isso me acalma, lembrar dessa situação, né? E mudar a vibração de uma humilhação para essa energia de humildade perante a vida, que tem algo maior que está realmente nos guiando, né, Ju? Eu Cristi, quando você falou do seu avô, né, e também assim da humildade, né, a gente conseguir rir de uma humilhação nossa, ou quando Sim, chegar nesse momento, assim, ele é um sinal que de fato aquilo está sendo integrado ou foi integrado. sim, Porque maravilhoso. para mim, né, que essa memória, assim, por exemplo, com a minha mãe, por muito tempo foi difícil, assim, tinha vergonha de falar, porque envolve Sim, sexualidade, envolve a minha mãe, né, também, assim, de alguma forma. E aí eu fui vendo que, conforme eu vou tomando mais consciência, né, da memória e conseguindo usar ela para o meu bem, e aí também para o bem da minha mãe, para outras pessoas que eu atendo, assim, tudo, isso fica leve e pode se tornar até uma história que é uma história engraçada para sim, mim, ou para eu contar uma história que pode ser curativa, assim. E aí, quando vem essa informação do seu avô, assim, né? Então, esse é um parâmetro também, quando a vida nossa está muito difícil, assim, você está muito fechado, talvez olhe para aquilo e fala, nossa, tipo, tá tão sofrido, né? Tá tão difícil que o que eu tô, quanto eu tô me apertando e fechando, e se eu conseguir achar um pouco de graça, um pouco de sorriso assim nisso, pode ser que isso quebre totalmente minha visão, minha crença, que totalmente. aquilo ali é um grande problema. E não estou falando que isso seja fácil, eu acho que pode ser uma construção, É né? um Uma caminho. Sim, provocação, um caminho assim de que às vezes aquele sorriso, né? Ou talvez olhar com um pouco de graça, processe emoções, traga novas possibilidades. Então, acho que uma provocação, né, também que eu deixo para mim, para você e para todo mundo que está aqui, que vai ver depois também, assim, que será que está tão contraído, né, e apertado na sua vida, talvez que algo não está funcionando, que talvez se você olhar com um pouco de graça, aquilo mude totalmente, assim, e possa dar um outro, né, um sentido um pouco mais leve, sem rejeitar ou sem negar que tem um desafio ali, assim, né? ô, Ju, eu vou ter que contar uma outra situação. O riso tá aqui querendo ver. E essa situação do meu avô mudou completamente. E aí foi bacana porque quando a gente se desidentifica, né, dissolve. Inclusive dissolve, que eu vejo que é dissolver mesmo, que não é mudar só a forma de ver, né? Que às vezes a gente fala, muda a forma de ver. Mas quando dissolve, solta e vem esse riso, que muitas vezes a gente não vincula que esse riso que vem de dentro
que às vezes até um ataque de riso é curativo, porque de alguma forma também a gente associa cura, muita dor, peso, muito choro, catártico, e que a gente também quer trazer esse movimento aqui, que é bem nós, viu? Eu e o Ju, nós somos bem assim, viu? A gente fica bêbado de amor, dá risada. E eu lembrei, você falou disso, e agora é bacana porque já passou um tempo para falar disso, igual essa situação, né, que aconteceu comigo. Mais ou menos quando eu tinha 5 anos, olha, tá, a idade dos 4, 5 anos tá aqui para a gente olhar. Eu tava Aham, na casa de uma tia minha, com vários primos, todo mundo brincando e tal, e do nada eu tirei a bermuda, acho que eu tava com uma bermuda e tal, sabe? A parte E todo mundo ficou assim, chocado, saiu correndo, né? E aquela memória ficou comigo. Via, mexia, eu voltava aquela memória. Eu falei, gente, que horror, que vergonha. Só que na minha cabeça, a minha mãe tinha me repreendido. Só que essa história foi que eu contei pra mim. Eu não tinha uhum, certeza, entendeu? Porque foi muito aham, chocante o impacto dele e eu fui muito espontânea. Não achei, sei lá que aham, brincadeira que a gente tava. E depois de anos, o Ivan fez um MDR comigo, com alguma coisa que eu tava muito contraída. Você falou isso, por isso me lembrou. Tava aham, muito contraída e tal. Eu falei, gente, eu tenho que olhar para isso, eu não tô conseguindo sair dessa contração. Era físico mesmo, sabe, Ju? Eu tava meio aham, paralisada mesmo. E eu voltei nessa cena. E aí ele foi me conduzindo, né, na abordagem do MDR. E aí ele falou assim: então olha agora para sua mãe. Eu olhei minha mãe tava tendo um ataque de riso. Achando assim, engraçadíssimo aquela história. Nossa, aham, aquilo lá soltou, dissolveu, ó. Meu corpo, minhas células estão até lembrando como é que foi. Ufa! Eu saí da paralisia, Ju, de uma situação aham. humilhante, né? E que eu me coloquei, sei lá por quê, porque às vezes a gente também não precisa saber os porquês, que Não. isso atrapalha. Olha que louco isso, É, Ju. eu tava estudando esse fim de semana, quando você falou, eu lembrei assim, né? E isso como adulto também acontece, sim, mas a gente tem uma energia, energia vital, falei da Kundalini aqui, a gente tem impulsos Sim, sexuais às vezes, o impulso instintivo, assim. Só que como adulto ou como sociedade, a gente vai dar um significado, isso é moral, sim, né, ou imoral, assim. Só que a nossa alma às vezes só quer expressar. E aí, enquanto criança, isso é muito natural, porque a criança não tem ainda um julgamento. Então, ela só vai e faz. E aí, muitas vezes, ela vai olhar, né, para os adultos, sim, para quem está ao entorno, para ver aquilo, assim, né? Então, também é um convite para nós, assim, enquanto adulto, assim, não negar os sim, impulsos, mas talvez questionar, né, como é que eu vou usar esse impulso para construir algo melhor para mim e para todo mundo. Só que até que isso se torne integrado, natural, é um treinamento, né, é um sim, caminho. Então, às vezes você vai errar a mão de um lado da espontaneidade, exagero da espontaneidade, às vezes você vai reprimir aquilo, vai contrair, né? Só que se a gente estiver com o bom intuito, a boa vontade de explorar aquilo para melhorar, aí vai chegar uma hora que você vai dominar, né? Aquilo vai fazer parte de você, e aí a energia é disponível para criar coisas maravilhosas, né? sim. Então, falando assim, trazendo a humilhação, ela também é um presente. É só um nome, né? E às vezes Um tem um peso. peso, assim, nossa, a humilhação. Mas às vezes ela é só uma pista para você talvez até implementar na sua vida isso como uma parte de força, né? Às vezes um dom, uma habilidade que está dormindo ali, assim, e que você pode ajudar você e depois pode ser que possa ajudar outras pessoas quando isso se torna mais natural, né, e orgânico, assim, até que você possa dar risada. Aí é um bom ponto para falar, nossa, agora eu posso passar essa história para frente com leveza, né? Ô, Ju, olha a coisa que lembro, é pra gente falar disso mesmo, porque tá vindo um monte de clareza aqui pra nós aqui, né? Que nada é por acaso. Humilhação também, gente, quantas vezes isso aconteceu comigo? Muitas vezes, e pode ter acontecido com você ou com outras pessoas, mas eu, como sou mais escandalosa, né? Aquelas coisas de dar risada alta tal, e alguém falar, às vezes, alguém até que você nem tem tanta intimidade, fala assim, vamos falar baixo, tá atrapalhando, e nem era um contexto que não estava atrapalhando. Então, a gente olhar para isso. Uma coisa é a gente
gerar um limite saudável para nós e para os outros, óbvio, como o Ju falou também, não é o exagero que nós estamos falando aqui. Só que às vezes a gente se sente humilhada por um olhar de alguém que quer julgar porque a gente está dando uma risada alta. E porque de alguma forma eu estou ofendendo a pessoa, mas eu não estou ofendendo. Então, também perceber isso, que muitas vezes é questão da pessoa, não tem nada a ver com você, né? E se permitir também colocar esse limite saudável, às vezes sem falar nada, continuando fazendo o que você está fazendo, sem a intenção, obviamente, de atacar o outro, porém honrando quem é você, né? Então, me veio isso também, gente. É Uhum. muito impactante essa questão. E aí, falando da minha mãe, que a minha mãe é para aparecer as mães mesmo aqui, né? A minha mãe Uhum. até hoje, diminuiu muito, porque todo mundo parou de falar para ela que ninguém estava julgando ela. Todas as vezes que ia fazer ou uma oração, ou estava num lugar que era mais sério, Ju, ela tinha ataque de riso, mas ela não parava de rir. Sou, Sabe? Olha lá, sou olha eu lá, em olha lá. pessoa, assim. Não parava de rir. E aí, até o ponto que foi o batizado da minha sobrinha, a australiana, a Matildinha, né? Que a minha irmã quis fazer no Brasil, que a gente foi num budista, né, num centro budista, e que foi, gente, foi a história mais linda que eu já vi de uma questão de olhar o que ela poderia ver como humilhação, se transformando num processo de, nossa, humanização me vem, né? Muda Uhum. completamente. A monja, era uma monja que estava conduzindo o batizado, eles nem chamam de batizado, mas era como se fosse um ritual de batizado. E o meu sobrinho Uhum. mais velho, né, o Joey, ele estava muito empolgado, cantando todas as músicas, os mantras e tal. A minha mãe achou aquela cena assim, divertida, totalmente inusitada, totalmente fora, né, dos padrões católicos. E ela começou a ter ataque de riso. E a gente começou a dar risada com ela. E a monja falou assim: ri mesmo. Ri que a melhor coisa que tem é dar risada, amiga. Gente, aquilo lá foi altamente curativo, Ju, para tudo quanto é situação, inclusive para ela, que ela começou a ter esse autodomínio, mas não no sentido de repressão, de lidar com aquela situação e estava tudo bem, Analisar e melhor, analisar assim, melhor, né? que é o que você falou. Né? Não é ir por extremo. Eu, durante muito tempo, até ver essa situação no meu avô e depois comigo nessa situação de criança, muitas vezes eu falava para mim, Cris, mas por que você está tão se sentindo acuada, reprimida? Né? Não precisa, num ambiente que era seguro, né? Teoricamente. Uhum. Não era um ambiente que você estava exposta e achava. Imagino quantos ambientes de exposição que eu já passei, eu enfrentava com coragem, mas no fundo era muita energia desgastada interna, né, Ju? É. Acho que essa é uma pista também, né, Christian, assim, Sim, porque às vezes a gente quer, né, poxa, se falar assim, eu quero ser espontâneo, eu quero sim, ser eu mesmo, né, só que às vezes é uma energia, né, como você falou, é um é, esforço, né, a gente até falou um pouco disso na preparação, então isso é legal, assim, de observar, né, de se observar e falar, nossa, que parte da minha vida que eu tô fazendo muita força para que aquilo dê certo, e daí é uma força extracomunal, que na verdade a energia vai embora e sim, não multiplica. Porque às vezes você faz um movimento, né, um esforço, e aquilo cresce. E muitas vezes não, você faz uma força e sua energia vai embora, né? Eu tava lembrando aqui, você falou assim sobre a sua mãe, né, e também religião, e eu tive muitas passagens com o meu irmão Bruno, assim, é isso, né? Acho que tinha talvez uma telepatia sem saber, assim, disso. E aí dava muito episódio, assim, na igreja, já na adolescência, assim, de dar muita risada e não saber explicar depois o que era, e sim, não sabia mesmo, não sei até hoje, era só uma risada espontânea, assim, sim, né? Capturar, às vezes, uma alegria ali, e assim, isso me acompanhou e às vezes acontece também. Eu acho que, como você falou da sua mãe, tenho, acho que talvez um pouco mais de controle, assim, mas também me permito, assim, saber que é algo natural, né? Não, sim, não é algo porque alguém acha, alguns vão achar engraçado, outros vão achar falta de respeito,
e errado. E aí, para mim, vem essa lembrança da espiral, né, do DNA, assim, que as interpretações elas vão ser inúmeras, nossa mesmo e dos outros, né? E aí o importante é como é que eu vou levar isso e vou contar uma história, né? Dar um significado para mim, assim. E aí talvez eu passe de uma sensação de humilhação para talvez ver algo espontâneo, né? Bonito, integrado. Mas é um caminho. Quando a gente está no caminho tem que saber que às vezes vai acontecer coisas que vão sair fora, né? Assim, dos limites entre para uma coisa, para um polo ou para o outro, né? Maravilha, Ju. Ju, então vamos lá. O que você quer fazer só de algo aqui? Acho Que, que que é, até eu acho que só ler aqui, ó. A Tá colocou aqui, né? A psi usava um termo de umidecer. Perfeito, umidecer. É isso. Vem de humus, né? Então, quando a gente deixa se deixa umidificar, e aí a Josi falou, eu tenho dificuldade de controlar. Na verdade, o processo de desidentificação, gente, a gente também se permitir descontrolar-se no bom sentido, né, Ju? A gente falou bastante disso, né? Porque se a gente quer controlar tudo também, gente, eu ainda estou identificada e eu controlo as coisas. É uma ilusão. ô, É Cris, uma ilusão. só para falar assim, né, que isso acontece às vezes em cemitério, em enterro, Sim. né? Olha só, eu fui com o meu irmão, assim, para um ritual de ancestrais, de liberação, de fazer a passagem, né? E assim, lotado o ritual, Sei. sabe? Assim, acho que devia ter umas 80 pessoas, assim, né? E eu e meu irmão lá atrás, chegamos atrasados, assim, tal. E aí tinha que colocar as fotos, assim, dos antepassados lá na frente. Daí eu e meu irmão já falamos, não vou até lá, assim, né? Sim. Mas, tipo, já chegamos meio, assim, esbaforido lá. E não sei se você conhece, né? Se quem tá aqui na live conhece o Ricardo Cury. Ele é um rapaz que trabalha, né, com espiritualidade, Sim. então ele faz muito bem esse tipo de ritual, assim, tudo. E aí começou o ritual, assim, eram umas 2 horas de ritual. Começou o ritual, né, eu e meu irmão já meio segurando para não dar risada, assim, né, Imagino. pela, pela, e em tese falando assim, nossa, é um negócio sério, né, liberação de ancestral, assim. E aí atrás de nós, assim, tinha uma mulher que tava, você falou do canto, né, tinha uma mulher cantando meio alto, assim, mas também meio sorrindo, assim, né. Sim. E uma hora a mulher soltou uma gargalhada e aí eu e meu irmão começamos. E imagina, tipo, 2 horas de ritual dando risada. E o nosso amigo Ricardo tem a mesma coisa que eu e o Bruno. Tipo, ele que tava conduzindo o ritual lá da frente, assim, puxando a coisa aqui. Daí a gente ria, ele começou a rir lá na frente, assim. E daí começou. Várias pessoas, né? Então, assim, de uma coisa que, pra mim, assim, veio um julgamento. Falei, nossa, agora nós vamos atrapalhar, Vamos ser né, aqui. expulsos, né, do Pelo ritual. contrário, assim, né? Para algumas pessoas que Sim, fizeram sentido, foi uma liberação. foi. Para mim e para ele, com certeza foi. Para o Ricardo, que estava conduzindo, né? Eu vi, assim, depois ele falou, né? Que faz parte chorar, faz parte rir, né? Enfim, transpirar. Então, não, acho que também é um convite aqui a gente olhar assim que muitas vezes está condicionado pela sociedade ou por várias crenças assim que a cura tem que ser de um determinado jeito. Não estou Sim, falando que a cura tem que ser pelo riso, mas é uma possibilidade, né? Então a gente está atento, presente a observar nosso corpo, observar o ambiente, saber que tem várias formas da gente mudar a vibração, né? A gente está falando de mudanças vibracionais, então não está falando que o certo é isso. rir, mas é um caminho, né? É uma possibilidade. E também pode ser que você esteja num ponto assim que não dá para rir daquela coisa. Há pouco tempo atrás, essa história me assombrava, assim. Sim, Então, não era honesto comigo, com a minha história, rir rir daquilo, assim. forçadamente, né? Como se fosse um Talvez eu era artifício, uma né? pessoa. É, Eu ainda estava julgando muito a minha sim. mãe, assim, tudo. Então, à medida que eu fui respeitando isso, andou anos aí, agora tá mais fácil, né?
Mas acho que ter essa honestidade ajuda, às vezes, a transformar uma humilhação em uma energia que vai criar algo melhor para você, né? Para sua vida, assim. Maravilhoso, Ju. Tô amando aqui. Dá vontade de ficar 3 horas mesmo, né? Mas vamos no flow, vamos no flow. Acho que a gente pode fazer Sim, um pequeno exercício, assim, né? De respiração aqui e de talvez olhar, né? Para alguma imagem, assim, de humilhação, né? E usar essa energia sem julgar ela, de alguma forma. O que que a gente pode fazer para manifestar, para criar algo novo com essa energia, né? Direcionar ela de uma maneira consciente e intencional também, né? Pode ser? claro. Já tô aqui Então, no campo, já tô aberta. eu vou convidar, né, quem puder, assim, estiver assistindo, se você puder alinhar a sua coluna, né? Convidar principalmente para soltar, né, um pouco os ombros, assim, então se você puder inspirar, levar os ombros lá perto das suas orelhas, soltar o ar com a boca. Vá fazendo isso espontaneamente algumas vezes, então na inspiração leva os ombros perto das orelhas e quando você solta o ar com a boca, vai relaxando essa região. E se você puder também, onde você está agora, eu convido, se for possível, fechar os olhos. E se você não pode, então fixa o olhar em algum ponto da onde que você está, seja da tela ou do ambiente que você esteja. Concentre um pouco na sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Colocando a atenção lá no seu coração, como se você pudesse agora fazer essa respiração pelo coração. Quando você inspira, deixa expandir seu peitoral. E quando você solta o ar, você relaxa toda essa caixa torácica, peitoral. Vai fazendo esse movimento algumas vezes, como se seu coração pudesse puxar o ar, puxar a energia para dentro e também devolver para fora. E à medida que você vai fazendo isso, você já está entrando em contato com o seu DNA, com as suas células, com as suas moléculas, com a sua história também. E como se seus pés agora eles tivessem raízes com intenção e você pudesse pegar do chão, da onde que você está pisando agora, assim, a energia da terra, uma energia de força, de aterramento, e também tem a ver com a energia dos seus ancestrais. Puxa essas memórias e força também ancestral e vai trazendo através dos dedos dos seus pés, tornozelos, do sua panturrilha, joelhos, da base da sua coluna. Leva essa energia até onde estava a sua respiração, até o coração. E ao mesmo tempo, como se você pudesse abrir o topo da sua cabeça e recebesse também uma energia que vem do sol, que vem das estrelas, que vem do céu. E essa energia entra até o seu coração também. Respira mais algumas vezes de maneira profunda, percebendo o seu coração como essa porta de entrada para as informações. E aí, estando dentro do seu coração, como se você pudesse chamar. A gente falou aqui dos 4, 5 anos hoje. Você, como criança ali com 4, 5 anos, observa uma imagem que venha para você, que pode ser que talvez venha com uma memória de humilhação ou não, mas só observa qual imagem vem para você agora.
E ao se deparar com esse menino, com essa menina que vem para você, você como adulto agora, você vai chegando um pouco mais perto desse menino, dessa menina, se aproximando. E só reconhecendo, falando para esse menino, para essa menina, eu vejo você. Eu sei que de alguma forma essa memória ou essa imaginação está presente aqui agora. Talvez por algum tempo, algum momento eu não pude te receber, mas agora dentro de mim eu recebo você do jeito que você chegou para mim. E com esses pensamentos, com essas emoções, com essa energia, tá tudo bem. Não precisa ser diferente. Qualquer sensação de humilhação, de erro, de inadequação, de falta de respeito, é como se houvesse uma permissão para tudo isso existir sem precisar ser certo ou errado agora. E novamente vai trazendo essa pequena imagem desse menino, dessa menina de 4, 5 anos para dentro do seu coração. E se você pudesse imaginar ou ver isso agora como uma pedra, que ela é preciosa, mas talvez precise de um pouco ser lavada, ser polida, cuidada. E você, como adulto agora, começa a cuidar dessa pedra ou de várias pedras que talvez em algum momento nós demos o nome de humilhação ou de vergonha, de desrespeito, mas que agora passa a ser uma pedra bruta ou uma pedra já em início de lapidação, que você guarda com um espaço precioso no seu coração. Fazendo a mesma técnica do início, você faz uma respiração bem profunda usando seu coração, percebendo que tem espaço para receber essa pedra ou essas pérolas, essas pedras. Você, como um adulto agora, que pode até talvez se ver aqui como um grande, um grande dragão que solta fogo, como se pudesse agora soltar um pouco de fogo nessa pedra, sabendo que ela pode derreter ou que ela ainda pode tomar novas formas, mas que você tem essa propriedade de transformar isso em algo, algo poderoso, algo melhor para você e quem sabe futuramente também para os outros. E à medida que você respira com o seu coração, é como se fosse ganhando mais vida e espaço dentro de você. E aos poucos você vai deixando com que essa pequena imagem ela vai cada vez diminuindo mais dentro do seu coração e naturalmente só há entrada e saída de energia do seu coração à medida que você respira.
vai percebendo novamente a energia nos seus pés, chamando a força da Mãe Terra, a força da sua energia ancestral, puxando dos seus pés e ativando ela lá no seu coração. Ela percorre os dedos dos seus pés, as suas pernas e toda a sua coluna até chegar ao seu coração. E ao mesmo tempo, a energia agora do céu, a energia celeste, chega através do topo da sua cabeça e também preenche seu coração. E essas duas energias juntas, agora, energia masculina, feminina, dualidade, vão sendo integradas na sua respiração e ativando o seu DNA, ativando o DNA do seu coração, reconhecendo que está disponível dentro de você esse recurso agora, dessa energia ativada do DNA. Reconheça isso através da sua respiração, do seu coração. E aí dentro do seu coração, como se você deixasse ressoar, reverberar. Divino sou, natural, com alto amor. Eu vou falar aqui mais duas vezes e você deixa isso vibrar dentro do seu coração e para as outras células, para o seu DNA. Divino sou, natural, com alto amor. Divino sou, natural, com alto amor. E à medida que você vai respirando de forma mais profunda, vá movimentando os dedos das suas mãos, os dedos dos seus pés, vai ativando a musculatura nas suas pernas, nos seus braços, vai entrando em contato com a densidade mais física, respirando de forma intencional e profunda. Se você sentir vontade de espreguiçar ou de fazer qualquer outro movimento, e quando no seu tempo você for voltando, caso você tenha também água próxima a você, ou se você não tem e puder, pegar um pouco de água, para tomar bastante água no dia de hoje e também nos próximos dias. Uh, maravilhoso, Ju. Ju, eu não sabia, eu sempre preparo a nossa mesa, né, e o ambiente aqui para nós e fiquei com vontade de colocar uma pedrinha que ela estava escondida e apareceu para mim a semana passada. E você falou da Aham, pedra, né? É uma pedrinha aham, aqui, talvez ela é bruta de um lado e brilhante do outro. aham. E fiquei com vontade de sugerir, né, para você que está escutando aqui, participou dessa vivência agora, ou vai ver depois, você escolher um símbolo dessa humilhação. Um símbolo concreto, pode ser uma pedrinha, pode ser algo que vai te lembrar durante a semana, bem concretamente, desse novo olhar para casa da humilhação. E o nosso convite, né, Ju, além de agora que surgiu, de escolher um símbolo para essa humilhação, para deixar visível, para você entrar em contato com esse símbolo, que vai ter um significado para você, hoje você tome bastante água, porque talvez a terra da humilhação ela é muito seca, né? Então, se umidifique, tome bastante água, também ague essa casa que abriu aí para você algo diferente. E aí a gente propõe um ritual, né? Então, amanhã, na terça-feira, que é um dia da energia água, fique no seu sentir. O que que essa humilhação, essa clareza que surgiu aqui entre nós nessa live de hoje, como transformar humilhação em humildade e só sinta, né? Abre
esse espaço na terça-feira, você fique em contato com esse seu sentir sobre a humilhação. E isso vai ajudar o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso cardíaco e todo o nosso espírito olhar para esse movimento que a gente se permite fazer e integrar realmente dentro de nós. Na quarta-feira, que é uma energia do fogo, né? E o Ju trouxe aqui o dragão na vivência também do fogo, que é esse pensar mais elevado do fogo, uma energia dourada, para trazer mais visibilidade para você sobre essas situações de humilhação que elas podem ser transformadas em algo que umidifique você e te ajude a se render a algo maior, a novas situações, e você comece a colocar limites saudáveis, inclusive com você em relação aos outros ou às situações. E na quinta, o nosso convite, que também é uma energia de fogo, só que é um fogo corajoso, né? Escolha uma ação específica que pode ser no seu pensamento, pode ser na sua postura e pode ser na sua sensação para acolher essa humilhação ou situações de humilhação de um outro lugar, né? Seja conversando com alguém sobre uma situação, uma memória que vai surgir para você, ou um sonho que vai te vir durante esses dias, seja olhando para essa pedra, esse objeto, esse símbolo que você está trazendo e dizendo para a humilhação: eu vejo você, você faz parte. Agora eu fico com os aprendizados, com a força que de alguma forma me trouxe tudo que eu já experienciei como humilhação e solto o que não precisa ficar comigo mais. Então, esse é o movimento do sentir, pensar e agir, começando com a escolha de um objeto hoje, que a gente te convida a aprofundar com leveza, com abertura, com espaço novo, para umidificar essa terra seca da humilhação, que muitas vezes também nos deixa numa defensiva perante situações que nem precisariam nos deixar, porque as nossas células estão enrijecidas, né, com essa terra seca que ficou em nós. Uhum. E acho que é legal o convite, assim, para quem não está ainda no grupo, né? Sim, Porque a gente vai lembrar, né? Então aqui a gente está abrindo também um campo mesmo, vou falar curativo, no sim, sentido que ele é um caminho. Então, hoje foi o primeiro passo aqui, mas como a Cris falou, cada dia aqui da semana é um caminho. E aí, no grupo, a gente vai trazendo essa lembrança e esse alerta. Mas acho que o principal também para sair aqui de informação é presença, né? sim. Então, tudo que está chegando, como a gente abriu esse campo, ele faz parte desse campo curativo, né? Então, seja presente, atento, assim. E acho que deixar uma pergunta que também veio para nós na preparação aqui da aula, assim, que é o que é possível para mim agora, né? O que é possível para mim depois de passar por isso ou de observar esses dias, o que é possível com um novo olhar sobre a humilhação ou alguma lembrança, alguma memória, algum insight que veio para você, né? O que você pode fazer dentro das suas possibilidades, né, com a sua realidade hoje, assim. Então, lembrando muito assim de estar presente, então, com o seu corpo, né, com tudo aquilo que vai aparecer agora, isso faz parte do caminho, né? Maravilha, querido Ju. Então, meus amores, muito grata aqui pela presença, pela permissão, né, do momento que a gente cocria aqui, que as coisas vão aparecendo, e dizer que eu estou muito, muito feliz, Ju,
por estarmos juntos aqui nesse Também. movimento, começando com seu aniversário, com essa energia celebrativa de renascimento, e que sim, se fez sentido para cada um de vocês, encaminhe essa live, ela vai ficar gravada. Entre no nosso grupo. E se ficou também curioso, curiosa, ainda não segue a gente, segue o Juliano Mazo, com dois Os no final, ou eu aqui, Cristi Mentora, que a gente vai ter um prazer de trazer para vocês trocas e perceber também como é que chegou para vocês, né? Esse movimento aqui que a gente está trazendo para gerar essas mudanças vibracionais e elevar todo o nosso movimento, nossas potências para um lugar muito mais harmonioso, de bem-estar, leve com profundidade, sem ser denso. Boa. E acho que você falou, né, do Instagram, eu lembrei aqui, de abrir eu vou abrir uma caixinha aqui hoje também, se a Cris Sim, quiser abrir, para caso você que passou por aqui ou vai passar ainda assim, né, a caixinha fica 24 horas ali, você talvez relatar, né, como de alguma forma a live te tocou, ou, esse movimento de mudança vibracional que a gente está começando aqui, o que que isso despertou em você. Para nós é legal de alguma forma poder trocar, né, ter esse feedback assim, para que a gente possa até criar juntos mesmo, né, um movimento de criação que hoje aqui é só o começo, a gente veio só nos símbolos e nos sinais que de alguma forma foram aparecendo, mas ele continua junto com a troca, né, de quem está aqui com a gente, então é muito importante a presença de vocês também. Muito grato também por quem tá vendo aqui. maravilha. Então, lembrando que toda sexta a gente vai trazer a nova casa, que a gente vai aprofundar na segunda, e esse movimento vai ser bacana porque vai acabar virando mesmo um ritual, já virou para nós e para quem estiver essa disponibilidade, seja estar ao vivo com a gente ou assistir gravado, respondam sim essa caixinha de perguntas, é importante para nós. A gente, como o Ju falou, vai trazer também material inédito lá no grupo do WhatsApp, então tá no nosso link da bio. E se tiver também alguma questão que despertou, nossa, curiosidade, como é que eu poderia trabalhar isso para mim, deu uma clareza, me chame, eu chamo Ju, que a gente vai orientar vocês, vai ser uma honra trazer vocês também para perto, que ainda não estão, para nossa toda a nossa rede sistêmica, que realmente se expande junto e todo mundo cresce e se desenvolve. É isso, Ju. Maravilha. É isso aí. Então tá bom, Agora só querida. como pode melhorar só. Muito, Sim, muito grato aí pela parceria, né, também com você, Cris, com a inteligência, assim. E eu sei que hoje, sim, a gente está startando aqui algo grandioso, eu sim. percebo, assim, né? Então, vamos regar, né, e nutrir isso, e só faz sentido mesmo com todo, a gente chama na inteligência do ecossistema, né? Sim, Então, vocês que estão aqui fazem parte desse ecossistema e é uma retroalimentação. Então, espero que faça sentido, né, também para vocês e a gente vai caminhando juntos. maravilha, querido. Feliz aniversário. Receba o meu abraço aqui, quentinho, gostoso, geladinho. E vamos que vamos. Super Beijo. beijo. Come um pedacinho de bolo aí para mim. Pode deixar. Até Até mais, mais. gente. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Ótimo dia, ótima semana.